a paz do Senhor Jesus. Que bênção estarmos aqui reunidas. Estou muito feliz com a presença de todas vocês. E nessa noite eu quis trazer para a gente conhecer um pouquinho sobre o profeta Abacuque. Há algum tempo eu já tinha trago uma reflexão em cima desse livro de Abacuque. E é um livro que toda vez que eu o leio, eu confronto a mim mesma. E eu espero que esse também seja o sentimento para todas nós aqui nessa noite, de confronto e que nós possamos ser como Abacuque, que nós possamos ter a mesma progressão que ele teve enquanto o texto bíblico discorre aqui a experiência desse profeta. Então vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque, no Antigo Testamento. Ele fica depois de Miqueias, Naum. Fica ali entre os profetas menores, Sofonias, Ageu. Nós vamos ler hoje o livro de Abacuque. São apenas 3 capítulos. Então, se você não leu Abacuque ainda, essa noite nós leremos um livro da Bíblia. Isso, logo depois de Naum. Amém? Todas encontraram? Então, irmãs, eu vou fazer a leitura. Nós vamos ler aqui os 3 capítulos de Abacuque e nós vamos discorrendo aqui das preciosidades que Deus nos traz aqui nesse texto de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, ele inicia dessa maneira. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça não se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios e olhai as maravilhas e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Isso já é a resposta do Senhor para Abacuque. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Horrível e terrível é ela, e dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos e mais espertos do que os lobos. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, e os cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, e os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão cativos com a areia. E escarnecerão os reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque se amontoarão na terra e as tomarão. Então, muda a sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder a seu Deus. Versículo 12. Isso é Abacuque novamente falando com Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste tu, ó rocha, e fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E por que faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele e todos levantará com um anzol, apanhá-los-á como a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora.
Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Sobre minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, ó Senhor, o que eu responderei quando eu for solicitado. Então o Senhor me respondeu. Disse o Senhor para Abacuque: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Um outdoor, minha gente. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por se dado ao vinho é desleal o homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, é como a morte, não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois todos estes mostram a ele uma parábola, e é um provérbio sarcástico contra ele. Ele dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? É daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura, não se levantarão de repente os seus extorquiadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à cidade e a todos aqueles que nela habitam. Versículo 9. Ai daquele que a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos para pôr no seu ninho, no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que afunda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor os exércitos, que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionais bebida ao teu furor e embebedes para ver sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um circunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti e cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Que porventura a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina mentira. Para quem a formou? Para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda. Desperta, por isso ensinar. Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Até aqui, mas até o momento. Quando a gente começa a ler aqui esse livro de Abacuque, pelo menos a primeira vez que eu li, meu Deus, o que é isso? Eu estou meio confusa. Eu não entendi nada do que eu li. Talvez essa seja a sensação de vocês também nesse momento. Quando a gente vai ler, principalmente um texto do Antigo Testamento, a gente tem que entender ali em que contexto aquele povo estava vivendo. Esse contexto que a gente está vivendo aqui, a nação de Israel já tinha se separado. Os reinos já tinham se divididos. Abacuque, ele está falando aqui para a nação do reino de Judá. E o povo, ele estava o quê? Rebelde contra Deus. Por que o reino de Israel se dividiu? Porque o povo era rebelde contra Deus. Deus dizia para eles não adorarem outros deuses.
Deus dizia para eles não se juntarem em casamento com mulheres de outras nações, porque eles iriam se perverter, eles iriam acabar adorando os deuses daquelas outras nações e assim iriam deixar de adorar ao Deus verdadeiro. E é esse contexto aqui que Abacuque vive. E Abacuque ele é levantado como um profeta no meio desse povo. Mas uma característica diferente de Abacuque é que ele prega para ele mesmo. Numa leitura inicial, a gente acaba não percebendo. Mas se a gente começa a ler mais a fundo, a gente vai ver aqui a angústia desse profeta. Nós não temos muitas informações de quem era Abacuque. Nós não sabemos quem era o seu pai, quem era sua mãe, de onde ele veio especificamente, qual tinha sido a sua criação, mas o texto ele nos revela algumas coisas sobre Abacuque. Ele vai nos revelar lá no 3º capítulo que Abacuque ele era um levita. Ele estava envolvido ali naquelas atividades do templo, na questão do louvor. E é por isso que esse capítulo 3 de Abacuque, que nós vamos ler depois, ele é chamado de oração de Abacuque, mas na verdade poderia ser chamado canção de Abacuque. E até nós temos aí uma canção que é muito, acho que muitos de vocês conhecem, que é aquela ainda que a figueira não floresça, que é lindo esse hino. Então, de fato, é um hino. Que Abacuque ali, no auge do seu entendimento de quem ele é e de quem Deus é, ele faz aqui esse hino. E ele diz, ao regente do coro, entoai essa canção de tal modo. Então, nessa informação a gente consegue saber que Abacuque ele era um cantor, ele era um levita, e ele cantava a dor. Ele começa aqui o seu livro falando sobre a dor, sobre as dores que aquele povo de Israel estava passando ali. Obrigada, irmã. Eu estou com frio aqui. Posicionando em cima. Então, nós podemos ver, nós podemos tirar essas coisas do texto. Outra coisa interessante também é que Abacuque, esse nome, Abacuque, ele significa abraço. Então, a gente vê esse profeta meio que discursando com Deus e, de fato, ele querendo ali intimamente um acalento de Deus. Não por acaso seu nome é Abacuque, abraço. E aqui, quando a gente vai ler o texto, a gente percebe que o tempo todo é um diálogo de Deus e de Abacuque. De Deus e de Abacuque. O livro não menciona aqui um momento específico em que Abacuque chega para a nação de Israel e diz: ajuntai povos, venha aqui que eu quero passar para vocês o que o nosso Senhor tem a dizer. Ele dá uma ordem a Abacuque aqui no início no finalzinho do capítulo 1. Ele diz, olha, escreva nos portais, aliás, no capítulo 2, versículo 2, escreva em letras garrafais, que é para todo mundo ver o que eu estou dizendo. Coloca no outdoor Abacuque e deixa o povo ler. Mas o que a gente vai perceber aqui é que o discurso intimamente é Deus e Abacuque. Deus e Abacuque. Isso me fez perceber que é muito fácil você falar uma palavra profética para os outros. Você trazer uma palavra de pregação para os outros. É muito fácil eu chegar aqui diante de vocês, irmãs, e dizer, olha, hoje nós vamos saber um pouco sobre Abacuque fala isso, fala aquilo, mas a grande questão é o pregar para mim. Para pregar para vocês, eu tenho que primeiro pregar para mim. E foi exatamente essa a experiência que Abacuque teve aqui. Se a gente for ver aqui a primeira linha do versículo 2, qual é a descrição de Abacuque? O que é que ele diz? O que é que ele indaga ao Senhor? Alguém pode ler para mim? Capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Exatamente. Até quando, Senhor? Essa é a indagação de Abacuque. Eu fiquei pensando assim, irmãs, muitas vezes a gente diz, não, eu não questiono Deus. Deus é soberano. Será que eu não questiono mesmo, irmãs? Às vezes a gente tem até medo de dizer, eu vou questionar a Deus. Sendo que intimamente o nosso ser está questionando, mas a gente não tem coragem de dizer. Abacuque ele foi corajoso, ele diz, eu estou questionando, até quando, Deus? A gente pode até lembrar um pouco de
de Jó. Que Jó, ele tem um capítulo, a gente muitas vezes escuta, não, Jó passou por todas as coisas sem reclamar. Jó reclamou, minha gente. Vai ler Jó. Tem um capítulo que Jó é do início ao fim questionando a Deus. E aí Deus diz, olha, onde estavas tu, Jó? Quando eu peguei o mar com a concha das minhas mãos, onde é que tu estava? Então, a gente pode ver aqui resquícios de outros profetas aqui também nessas indagações de Abacuque. E ele indaga, ele pergunta, até quando, Senhor? O Senhor não está vendo, não, isso? O Senhor não está vendo a nação, os caldeus, que na época aqui de Judá era o que estava dominando, era tipo o que o Império Romano fez com o povo judeu no Novo Testamento, ali no início da igreja primitiva. E o Império Caldeu, ele estava prestes a atacar, e Deus diz, olha, quem vai mandar essa nação para corrigir vocês sou eu. Não pense que é outra pessoa, não. Sou eu que estou mandando, é Deus que vai mandar juízo sobre o povo de Israel. E logo após a gente tem ali em Nabucodonosor, que tem todo aquele contexto que foi ferrenho, a Babilônia lascou Israel, levou a cativeiro. Então, Deus está aqui pré-anunciando. Então, o que é que Abacuque recebe? Abacuque recebe de Deus uma tragédia anunciada. Deus vai dizer, olha, eu vou mandar os caldeus para escravizarem vocês. E aí, Abacuque começa indagando, mas Senhor, o Senhor vai deixar que o perverso, ele tenha sucesso? O Senhor vai deixar que uma nação que não te honra, que não tem o Senhor como Deus, que ele tenha sucesso sobre Israel? E Deus vai dizer, sim, eu vou deixar. Sim, eu vou deixar. Porque quem vai exercer, no final das contas, o juízo sou eu. Eu que exercerei o juízo diante de vocês. E aí, diante de todo esse questionamento, a gente começa a ver de Abacuque, mesmo com essa sentença de Deus a respeito de que os caldeus iriam dominá-los, a gente vê da parte de Abacuque um reconhecimento de quem é Deus. Ele sabe quem é o Deus que ele serve. No capítulo 1, versículo 12, olha o que Abacuque diz. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Não morreremos. Apesar de saber do juízo que Deus determinou para o povo de Israel, ele diz, eu sei que nós não morreremos, porque eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Deus que corrige ao filho a quem ama. Irmãos, uma coisa muito importante que a gente deve aprender é que nós devemos conhecer o nosso Deus. Porque se nós não conhecemos o nosso Deus, nós vamos perecer. Nós vamos perecer porque nós não vamos ter esperança. Quando o dia mal vier, quando a calamidade chegar, a gente vai olhar para a nossa circunstância, para a nossa situação. Nós não vamos olhar para o Deus que nós conhecemos, porque como é que a gente vai olhar para um Deus que a gente não conhece? Abacuque aqui o tempo todo, ele vai citando, ele vai dizendo, certo, Senhor, eu sei que o Senhor está dando esse juízo para a gente, mas nós sabemos quem tu és. Tu não és aquele Deus que abrisse o mar. Tu não és o Deus que para o sol, para a lua. Nós sabemos quem tu és, ó Deus. E aí ele declara, o que é que eu vou fazer, Senhor? No capítulo 2, Abacuque diz, sobre a minha guarda estarei. Eu vou ficar vigilante, Senhor. Eu vou ser uma sentinela. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que o Senhor falará, e eu responderei quando eu for requerido. E aí ele prossegue. Capítulo 2, versículo 2. Então, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que quem passe correndo possa ler o que eu vou te dizer. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará.
Eis que a sua alma, ele está falando aqui a respeito do povo caldeu, do povo que iria dominar Israel. A alma daquele povo está orgulhosa, ela está cheia de si, ela está dizendo, olha, nós vamos dominar Israel. E quem nos dá a vitória são os nossos deuses de prata, de pau. Ele fala, a gente leu aqui, ele pergunta ao pau, fala pedra, que são os deuses dos caldeus. E Deus diz, olha, eles estão orgulhosos, mas onde é que vocês têm que pôr a visão de vocês? No versículo 4, irmãs, do capítulo 2, o que é que ele diz? Mas o justo viverá pela sua fé. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você não vai olhar para elas. Você vai olhar para quem? Para o Deus da sua salvação. O mais importante não é a situação em que nós estamos vivendo, nós estamos passando, mas é em quem os nossos olhos estão fitos. Hebreus diz que mantenha os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa é que é a grande diferença. E é muito interessante, à medida que a gente vai lendo aqui os capítulos de Abacuque, como ele vai crescendo. A gente vai perceber. O primeiro sentimento de Abacuque é: até quando, Senhor? Até quando nós seremos oprimidos? Até quando essa violência ela vai dominar sobre o mundo? O Senhor não salvará? Até quando, Senhor? E aí a gente vai vendo o crescimento de Abacuque ao longo do texto, do que ele declara a respeito de Deus. Deus aqui começa a dizer para Abacuque, Abacuque, quem vai exercer o juízo perante essa nação não vai ser vocês não vão vencer essa nação por meio de guerra, mas vai ser por meio do meu juízo. E ele vai declarar aqui nos versículos restantes do capítulo 2, 5 ais, que ele vai se referir a essa nação. Ele vai dizer o primeiro ai, ele vai dizer aqui no versículo, deixa eu só ver aqui, a gente tem um ai no versículo 6, ele diz assim, olha, ai daquele que multiplica o que não é seu. Ai daquele que pega do outro e faz riquezas para si e multiplica esses bens. No capítulo 9, no versículo 9, a gente tem outro ai, ele diz assim, ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens que foram mal adquiridos. No versículo 12, ele diz assim, ai daquele que edifica cidade com sangue, ai daqueles sanguinários, daqueles que matam, daqueles que estão em guerra. No versículo 14 ele diz, a terra, aí no versículo 14, depois desses ais, Deus vai dizer, olha, sabe por que isso vai acontecer? Para que aconteça isso, para que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Diante disso, no capítulo 3, vai se dizer, oração do profeta Abacuque sobre Sigiote. Versículo 2 diz assim, do capítulo 3. Nós vamos ler agora o capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos fazem conhecido a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam de seus passos. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abalaram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e os teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes as terras com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou o abismo, deu a sua voz, se levantou alto as suas mãos. O sol e a lua
pararam nas suas moradas. Andaram à luz as tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu ultrapassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se tivessem devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos, estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Aí aqui vem a grande declaração de Abacuque, porque ainda que a figueira não floresça. Esse figueira não floresça, eu estava lendo um pouco sobre as figueiras em Israel e se diz assim, que quando a figueira começa a florir, isso quer dizer que ela vai começar ali a dar o seu fruto. Então, é um sentido de esperança. Quando aquelas pessoas veem que a figueira está começando a florescer, eles dizem, nossa, vai vir fruto por aí. É feito, vou trazer aqui num contexto bem nordestino. Quando o pé de manga começa a colocar aquelas florzinhas no manga, eita, daqui uns dias vai ter manga para a gente chupar com sal. É a nossa figueira aqui, é o pé de manga. Então, ele diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, ele diz, ó, ainda que não haja fruto na vida, ainda que não haja uvas. Eu tenho um pé de uva em casa. Teve um dia que eu fiquei bem feliz, assim que eu comprei, depois de um mês ele colocou bem muitas folhas, ficou aquela coisa linda, aquela tira linda. Eu disse, rapaz, daqui um dia tem um cacho de uva. E é essa ideia que a Bíblia traz aqui. Que não haja fruto na vida. É como se a videira, eles olhassem, ela tivesse lá toda linda, robusta, repleta de folha verde, e você diz assim, ali tem uva, eu vou lá agora pegar a uva, e quando você chega, não tem a uva. Então, essa é a ideia que a Abacuque quer trazer. Ainda que você tenha essa ilusão de que vai ter o fruto na vida, mas não tenha, e aí ele continua assim, ainda que decepcione o produto da oliveira, a oliveira, né, o azeite, de onde é tirado o azeite, também tem uma característica muito bonita da oliveira, que quando ela está prestes a produzir o fruto, as suas folhas são meio que cintilantes. E aí ele diz, olha, ainda que minta, ainda que a oliveira ela produza aquelas folhas cintilantes, que ela fique robusta, que ela diz assim, venha que eu vou dar as azeitonas para que você faça ouvir, você chegue lá e não tenha nada, ainda que tudo isso me leve a crer que vai ter, mas não tenha, ainda que, aí ele continua, ainda que não haja produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ele diz, olha, ainda que eu prepare a terra, que eu lance a semente, que chegue o tempo determinado, mas e aí eu não colha, ainda que tudo isso aconteça. É meio que, vocês já ouviram aquela música de Djavan, acho que é Flor de Lis o nome, que ele diz, e o meu jardim da vida ressecou, morreu. Pronto, é meio isso. Acho que Djavan disse, eita, vamos ver aqui um pouco. O que é que Abacuque me traz de inspiração? Eita, olha, os campos não deram, o meu jardim da vida morreu. Então, Abacuque está meio que nessa aqui, olha, ainda que os campos não dê um mantimento, ainda que sejam arrebatados nos currais, não haja gado. Ele diz, olha, eu tenho meu gado lá, mas ainda que eu olhe lá para o curral, e eu olhe, não tenha uma vaca magra sequer, ainda que, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das costas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E aí ele diz aqui, ó, para o cantor mor sobre instrumentos de corda. Ele ainda diz, olha, você vai cantar essa oração com instrumentos de corda. Então, eu não sei se vocês perceberam, irmãs, mas
desde quando a gente começa a leitura até o final, nós vemos uma jornada de alguém que estava intimamente desolado, intimamente necessitando de um abraço, de um acalento de Deus, mesmo diante de toda situação adversa, e ele termina o texto como exaltando ao Senhor, e um dos mais belos textos do Antigo Testamento, com essa exaltação a Deus. Então a gente vê a trajetória de Abacuque, aquele que começa contando sobre uma dor, aquele que prega a dor, exaltador. Ele termina por exaltar a Deus. E é magnífico, é muito poético toda essa canção que Abacuque vai trazer. Ele diz um pouquinho anteriormente aqui que os seus ossos estão apodrecidos de tanta dor que ele tem. E à medida que ele vai conversando com Deus, que ele vai tendo esse diálogo, que ele vai tendo esse contato, ele termina por exaltar ao Senhor. Ainda hoje à tarde, eu refletindo sobre esse texto de Abacuque, o Senhor, ele falou comigo a respeito do aqui e agora. Nós somos seres do imediato. E a nossa sociedade, o sistema, principalmente que a gente vive inserido hoje em dia, é tudo muito imediato. Você coloca uma foto, os likes. Você manda uma mensagem, você já espera a resposta. Espera aí, mas está online, por que não me respondeu? Então, nós já somos seres do imediato e o sistema que nós vivemos mais ainda. E aqui a gente pode ver acerca das promessas de Deus. Ele diz aqui, ó, ainda que tarde, deixa eu ver aqui só o versículo 3 do capítulo 2. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará se tardar. Espera, porque certamente virá, não tardará. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Para nós, o aqui e agora é o que há, mas para Deus não. Eu estava refletindo, olha, se a gente for ver as promessas de Deus para as nossas vidas, elas não têm um caráter imediato. Se a gente for ver lá em Gênesis 3,15, a promessa do proto-evangelho, minha gente, quanto tempo depois foi que foi se cumprir a promessa que Deus fez para Eva? Que da descendência dela nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quanto tempo depois foi que Jesus veio? Se a gente vai para Sara e Abraão, a promessa que Deus diz que você vai ter um filho, Abraão, e de Sara, e dele vai surgir toda uma nação. Quanto tempo dessa promessa foi para Sara ter? Anos. O reino de Deus, quando Jesus estava aqui pregando para os apóstolos, o que era que os apóstolos esperavam? Né? Vamos esperar aí. Será que Jesus vem hoje? Jesus ascendeu e disse que depois voltaria com poder e grande glória. Acho que os apóstolos dizem, será que é hoje que Jesus vai voltar? Ele voltará no tempo dele. O tempo dele não é o nosso, e graças a Deus por isso. E isso me faz pensar que o Senhor sabia de todas as nossas dificuldades aqui na Terra, e esse povo precisa entender que eu os estou preparando para algo além, mais adiante. Então, eu queria que ficasse para nós essa noite esses ensinamentos a respeito de Abacuque, que nós possamos ter a fidelidade de esperar e de viver naquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque o que vai definir o modo como nós vivemos, de honrar o nosso Deus, é aquilo que a gente faz com o que Ele nos deu. Ele nos deu conhecimento, Ele nos deu oportunidade. O que é que eu estou fazendo com o conhecimento, com o intelecto, com a sabedoria que o Senhor tem me dado? Eu estou usando isso para conhecê-lo cada dia mais e assim glorificá-lo aqui na terra. Eu estou usando o meu tempo para encher o meu coração de coisas vãs. Onde é que a gente está colocando o nosso tesouro? Ele nos diz lá em Mateus, se eu não me engano, para nós não ajuntarmos tesouros aqui na terra, onde a traça, onde a ferrugem, onde os ladrões podem roubar, mas para ajuntar tesouros no céu.
Então, que nós possamos aprender com Abacuque, que sai do até quando, Senhor, para o ainda que. Se a gente aprender isso, irmãs, a nossa vida ela vai ser diferente. Porque qualquer situação que a gente passe, ainda que, meu Deus, eu fique surda, ainda que, meu Deus, eu não veja a minha família se converter, ainda que, meu Deus, o que eu planejei não aconteça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É nisso que a gente tem que focar. Apesar das circunstâncias, qualquer que seja ela que nós vivamos, nós temos que lembrar a quem nós servimos, aquele que nos salvou, aquele que nos tirou do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. Mas é essa reflexão que eu queria trazer para a gente e que Deus abençoe todos vocês.